Já iniciei a gravação. Bom dia, então, para quem está entrando ainda. Na aula de hoje a gente vai ver aí algumas coisas em redação, né? Vocês devem ter observado que na plataforma Imagine, eu já coloquei ali alguns textos de redação para serem feitos, tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre a estrutura do texto, que é um dos aspectos mais importantes, assim, que o aluno precisa, tá? Para fazer com que as suas ideias, que são boas, fiquem melhores, tá? Vamos orar então, e aí em seguida a gente inicia aí o compartilhamento de tela com alguns slides, tá bom? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, obrigado por essa manhã, pelo despertar. Agora venha ficar conosco durante as nossas aulas desta manhã. Ajuda-nos, nos dê sabedoria para que compreendamos assuntos que são tão importantes para esse momento da nossa formação e do que nós pretendemos ainda até o final do ano. Nos dê tua paz, tua bênção, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Muito bem. Vamos lá então. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Redação. Uma das coisas que a gente mais observa aí durante os momentos que se tem aula de redação é a famosa frase: eu não sei escrever. Não adianta pedir para mim, eu não sei o que eu vou dizer. A teoria da comunicação, ela foi elaborada para tentar desvendar os mistérios do porquê que as pessoas têm alguns problemas aí na sua comunicação. E eles foram descobrindo que existem muitos dramas, né, que as pessoas colocam no percurso. Muitos dizem assim: eu não sei o que eu vou dizer nesse texto, nem sei como é que eu vou começar. Isso é uma das coisas que muitas pessoas dizem, né? Eu não sei como é que eu vou começar esse texto. Eu não encontro a palavra certa. Olha, aí eu fico girando em círculos. O meu texto ele fica sempre pobre. Ou o meu vocabulário é muito ruim. Aí eu não conheço o gênero textual. Esses dramas, todos eles podem ser dissolvidos aí, tá? Retirados, quando a gente observa que a teoria da comunicação ela te dá alguns mecanismos. Primeiro, hábitos. É necessário que você crie hábitos para que você escreva um bom texto. Primeiro, você precisa se perguntar: você cultiva o hábito de leitura? Você lê alguma coisa? Tem pessoas que já são leitores em potencial. Eles sabem o que eles querem ler. Eles gostam de ler jornal. Ou eles gostam de ler revistas semanais. Gostam de ler mais textos ligados ou vinculados à literatura. Gostam de ler textos vinculados mais a conteúdos da área da ciência. Então, nós temos leitores em potenciais. E qualquer que seja o tipo de leitura, é importante. É um exercício mental para que você compreenda estruturas textuais. Muitos de nós temos ideias ótimas, mas não conseguimos colocar no papel. Não, eu sei o que eu vou escrever, mas eu não consigo escrever. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo escrever. E isso são bloqueios que no percurso da nossa carreira estudantil a gente foi possuindo. No entanto, eles podem ser todos solucionados. Mas um dos importantes papéis é que você comece a repensar o modo ou a forma como você enxerga a leitura. Ela é um mecanismo, sim, de obtenção de conhecimento e dos mais variados possíveis, dos mais variados assuntos. E o seu cérebro precisa se acostumar com estruturas mais corretas possíveis de linguagem. Quando uma criança nasce, ela não nasce falando
mas ela tem essa capacidade de aprender a fala. E com isso ela vai aprendendo estruturas simples, como sílabas, depois palavras, né? Começa com sons, sílabas, depois palavras, e depois estruturas mais simples de frases e estruturas mais complexas, até enquanto nós aí conseguimos conversar. Assim acontece com o texto. É necessário que a gente inicie, sempre iniciamos com a leitura, aprendemos a ler primeiro. Veja na escola, você não aprende a escrever primeiro, aprende a ler, né? Então, desenha uma casinha. É uma leitura isso que você faz primeiro. Como que eu enxergo isso? Por isso que uma das coisas mais importantes na sua leitura, você presta atenção que você lê, para você criar uma imagem mental. Quando diz assim, escreva uma dissertação, qual é a imagem mental que você tem disso? Você costuma ler imagens? As imagens, elas são fundamentais para a ampliação do conhecimento. Por isso que nos livros de história, geografia, matemática, todos eles contêm imagens para ampliação do conhecimento. Ou ainda, em redações onde o texto de apoio, ele vem vinculado, né? O texto 1 é um conceito, o texto 2 é um gráfico, o texto 3 é uma imagem. Por quê? Para ampliação, para reconhecimento da cena, da história. Então, é importante você pensar que imagens, leituras de qualquer texto ampliam a significação da nossa escrita. Você costuma digerir aquilo que você lê? Sabe que eu faço muito isso, de eu entrar no banho e daqui a pouco começar a pensar em tudo aquilo que está se passando, ou que eu li, ou que eu ouvi num telejornal, ou que eu acabei conversando com alguém pelo WhatsApp. É importante que a gente vá digerindo ao longo do dia as conversas. Quer dizer, manter uma reflexão com aquilo que você está pensando, para criar conexões, para criar sentido. Você repassa as informações que recebe? A teoria da comunicação diz o seguinte: você só é bom naquilo que você entende. Tem gente que escreve um ótimo texto, mas geralmente é aquela pessoa que consegue passar para frente aquilo que ela leu. Ou você está fazendo matemática, exercício, aí você está fazendo a conta de matemática, você acaba explicando para o colega do lado o conteúdo, aí daqui a pouco você manda um áudio para alguém da explicação daquela conta, mais adiante você pega e passa para mais um a conta e você vai explicando isso. Ao final de tudo isso, você pensa, poxa, tá muito mais simples. Você olhou a conta e já entendeu tudo. Porque a teoria da comunicação fala, quanto mais você repassar aquilo que você leu e aprendeu, mais significação você possui sobre o assunto. Então, quando a gente fala em redação e alguém diz assim, eu não sei o que eu vou falar, é porque você não leu nada sobre o assunto. E nós todos sabemos. Os cursinhos todos falam, videoaulas de internet sempre comenta que o texto de vestibular é sempre um assunto vinculado a algo que você já vivenciou, já conviveu, experiências que você, como um jovem, já tem observado em segurança, economia, educação, saúde, do país que você vive. Se você não viu profundamente, você viu alguma coisa. Você já escutou alguma coisa. Mas o que se pretende? Que no percurso da sua carreira acadêmica aí, você busque se inteirar desses assuntos que fazem parte da sua sociedade. E aí, no momento do texto, que você tenha bagagem para isso. Ontem, uma aluna dizia o seguinte, tá, professora, mas eu cheguei já em várias propostas que a senhora deu na aula e eu não sabia o assunto. E eu não consegui escrever. Bom, você escreve com regularidade, porque isso é um dos pontos também que facilita o que você escreve. Você tem o hábito de ler a si mesmo? O que eu penso sobre isso? Será que isso que eu estou pensando está certo? Eu vi que o meu colega tem uma opinião diferente. Nesse momento que você lê a si mesmo, que você começa aí a configurar uma crítica de si mesmo, você começa a observar, tá?
que a frase, eu não consigo, não tem jeito, ela começa a ganhar uma significação. Não, peraí, você consegue significação? Não, eu sei alguma coisa. E então é o momento que, naquele texto que você não sabe o assunto, você tem a possibilidade de buscar aí a escrita, tá? De buscar aquilo que você quer. E nesse confronto de busca de conceitos, você vai começando a criar comparações, compreender o assunto e aí escrever bem é o resultado da constante reflexão. Daí a menina me questionou ainda, tá, professora, mas eu estou dizendo assim, ó, se eu chego no vestibular e eu não tenho como eu fazer essa pesquisa que a senhora está dizendo. Bom, na escola, no cursinho, no momento que você está estudando em casa, é o momento de você fazer essas buscas, de você ler e se inteirar. Geralmente o cursinho, a escola dão temas um pouco mais difíceis, porque eles querem que vocês pesquisem sobre o assunto. Quando você chega no vestibular, o assunto é quase o mesmo, mas num viés um pouco diferente. Lá na escola a gente falou sobre violência urbana, mas aqui no vestibular pediu violência da mulher. Veja, você já caminhou pelos caminhos ou pelos conceitos do que é violência. E agora você tem que trazer para um novo campo, que é a violência da mulher. E aí você começa a pensar nas suas aulas de história, nas suas aulas de filosofia, nas suas aulas de sociologia, e você começa a criar comparações, e você começa a selecionar e relacionar. Não é que você chega no vestibular sem saber o assunto, mas é que você, durante a sua trajetória acadêmica, você deveria ter pesquisado, você deveria ter se inteirado desses assuntos, para quando você chegar lá, você começar a criar relações. E isso é importante, porque durante o percurso em que eu vou procurando fazer os meus exercícios de texto em casa, eu começo a me preocupar em comunicar de forma eficaz aquilo que eu compreendi. Bom, eu sou o autor. Como que eu escrevo? Qual é a minha... Até na apostila de vocês vem dizendo assim, qual é a minha personalidade de escrita? Eu sou mais irônico? Eu sou mais racionalista? Eu sou mais aquele que busca, através de algumas figuras de linguagem, inteirar o meu leitor de um assunto tão sério? Eu me preocupo com o público? Eu me preocupo com valores e elementos da sociedade? Ética, princípios? Qual é o tipo de linguagem que eu tenho utilizado para alcançar esse meu público? Se eu estou escrevendo um texto que, por exemplo, é mais vinculado à questão de direitos da pessoa, eu preciso selecionar um vocabulário mais específico para isso. Se eu estou buscando algo mais para a biologia, eu preciso de um vocabulário que esteja mais vinculado a essa área. Então, essas preocupações é que precisam estar norteando também o momento da sua escrita. Se você está fazendo o vestibular para algum concurso, né? Você está fazendo a redação para algum concurso de vestibular ou algum concurso público, por exemplo, qual é o seu objetivo com o texto? O que eu pretendo comunicar? Quem são os meus leitores? Isso tem que estar na sua cabeça. Agora, se é para o vestibular, o que a banca espera ler do meu texto? Eu já participei de algumas reuniões de corretores de redação e eles comentam muito isso, né? Que antes de corrigir os textos pós-vestibular, eles reúnem todos os corretores e eles repassam o que tipo de redação eles vão pegar na mão, sem ter pego ainda. Então, eles começam a classificar. Olha, pessoal, nós vamos ter o grupo daqueles que vão escrever super óbvio um texto. Nós vamos ter aqueles que vão dar assim, ó, vão sair um pouquinho da caixa do assunto. E nós vamos ter aquele com ideias brilhantes. E a gente precisa começar a perceber que nota que a gente vai dar para determinados grupos. Porque nós queremos o quê? Que entre na nossa universidade um ser ou um estudante que pense além da caixa. Então, esses textos mais óbvios, é claro que não vão obter uma nota tão satisfatória. E todos nós sabemos que o texto, ele sempre, né, traz uma alavanca de possibilidade de nota aí, seja no Enem ou seja num vestibular normal aí, né, que não seja o exame nacional. Ele te possibilita mais pontos no final aí da somatória do seu vestibular.
Então, não tem como você dizer assim, não, mas texto eu não me preocupo. Eu preciso me preocupar com as outras questões objetivas. Sim, você precisa se preocupar com as questões objetivas, sim. Mas também com o seu texto. Ele também pode te dar aí um plus aí na tua nota final. Então, escrever bem é o resultado de uma constante reflexão acerca da sua linguagem, ou seja, o que é a linguagem? São todos esses conceitos que eu vou agregando, né? Porque linguagem não é apenas fala, mas também é todos os meus pensamentos, dos objetivos e valores que estão envolvidos no ato da escrita. Bom, mas sabendo de tudo isso, que eu preciso estar em constante reflexão com aquilo que eu leio para que eu escreva bem, também é necessário que você reconheça muito bem o tipo textual que é pedido na redação, tá? Tem aí universidades pelo Brasil, universidades privadas como a Unicamp, que não pede só argumentação, também pede narração, textos narrativos. Mas você vai pensar assim, mas eu não estou fazendo Unicamp, não pretendo fazer Unicamp. Bom, então o que você vai fazer? Ah, vou fazer o URGS e vou fazer o Enem. Então você precisa se preocupar com o texto dissertativo argumentativo. Você precisa reconhecê-lo. Veja, se eu estou trabalhando com texto descritivo, eu estou descrevendo situações, ambientes, personagens, fatos. Eu estou descrevendo. Se eu estou narrando, eu estou contando uma história, que pode ser real ou fictícia. E aí eu tenho elementos específicos da narrativa que não pode faltar. Tempo, lugar, personagens, clímax, desfecho. Eu tenho uma estrutura que é necessário que eu reconheça que esse texto não pode falhar. Se eu tenho um texto injuntivo, eu quero induzir o meu leitor a fazer algo. Então, manuais, receitas culinárias. Tem vestibular que já pediu isso? Tem. Em algumas universidades privadas, há essa possibilidade, né? Mas a gente observa que no Rio Grande do Sul é muito o quê? O que eu marquei aí, a argumentação, que consiste em você expor uma ideia, defender uma tese através de argumentos. Bom, mas o que é tese, o que é argumento? A tese é o que vem geralmente posicionado na sua introdução. Ela é geralmente uma frase, um período afirmativo que traz a sua opinião, a sua visão do assunto que será tratado na proposta textual para todos os alunos. Então, todos os alunos, pensa aí, sei lá, URGS, né? 5.000 candidatos, todos eles têm a mesma proposta textual. Mas qual é o ponto de vista de cada um em relação a esse assunto? Qual é a tese que ele vai apresentar? Qual é a opinião diante desse assunto que ele vai tentar defender? Através de argumentos, através de ideias que ele já pensou durante a sua trajetória acadêmica. Já leram a proposta do Enem? Ela começa assim: a partir dos conhecimentos, mais ou menos isso, a partir dos conhecimentos objetivos durante a sua trajetória acadêmica, escreva sobre determinado texto. Então, o Enem, como qualquer outro texto, ele pensa o seguinte, sabe, as aulas que você tem durante o ano, elas te trazem um conhecimento, elas são bagagem para você. Sabe a leitura que você faz durante o ano, tanto em literatura como leituras informais na sua casa, trazem para você e agregam na sua linguagem um discurso que pode ser comparacional com algum, né, comparativo com alguma outra coisa, relacional com alguma outra coisa, e é importante que você se dê conta disso. Não é que você, no momento da redação, vai brilhar uma nova ideia, mas é que você vai utilizar das ideias que você tem, que você pesquisou ao longo da sua trajetória. E junto com a argumentação vem a exposição. Quer dizer, a exposição do quê? Daquilo que você já tem. Da explicação de um determinado fato com conhecimentos que, às vezes, é a citação de um autor, é a relação que determinados autores fizeram e você acredita que essa seja a melhor justificativa para a sua opinião. E temos também o tipo textual, que é o relato, né? Que é o registro de um ocorrido, por exemplo, um boletim de ocorrência. Então, é importante que você, né, que está aí no seu processo formativo, já se encaminhando para o final do ensino médio, tenha muito claro as competências do Enem, as competências cobradas na redação do Enem.
Esses slides todos eles já estão na plataforma Eclass, tá? Mas eu coloquei aqui no vídeo e a gente está comentando ele, mas esses PowerPoints estão lá na aula do Eclass. Então, veja, 5 competências que você deve dominar ao escrever um texto. Primeiro, demonstrar domínio da norma padrão da língua, tá? É importante que você saiba como que você escreve. Quais são os elementos que não podem faltar? Quais são os conectores? Quais são as conjunções fundamentais para a formação de uma frase? É importante que você reconheça a ortografia da sua língua. O que é escrito com Z, com S? Isso tem acento, isso não tem acento? Como é a separação silábica da língua portuguesa? Porque tudo isso é cobrado e visto na hora da redação do vestibular. Segundo, compreender a proposta de redação. Compreender a proposta de redação. Tem gente que pensa assim, meu texto nem vai ser corrigido, vou escrever aqui uma receita de miojo que está super tranquilo e eu vou ganhar nota. Gente, isso acontecia muito no início do Enem. Quando ainda as pessoas não entendiam a dimensão desse exame nacional. Hoje a gente observa que as questões do Enem já estão um pouco mais complexas. A proposta de texto, ela continua sendo assuntos sociais. Já se passou por reformulações, que antigamente tinha que dar 2 intervenções sociais na conclusão, agora é necessária uma apenas. Mas a cobrança dessa leitura dos textos que os alunos fazem já está sendo bem mais fiscalizada, digamos assim, bem mais uma leitura mais responsável diante da nota que vai ser apresentada. Então é importante que a gente perceba que não, a gente não pode jogar essa oportunidade pela janela. E temos que sim, ao ler o texto do Enem, a proposta, compreendê-la, ver que tipo de texto está sendo pedido ali. É uma argumentação, é um texto dissertativo que expõe um assunto e é argumentativo, onde eu quero ver, né, a opinião do aluno e até onde ele consegue defender essa opinião. É importante você aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Então é isso. Usar fatos históricos que você estudou, elementos lá sociais da sociologia, da filosofia, utilizar alguns conceitos. É importante que você faça uso disso. Algum conceito geográfico, algum conceito da própria biologia, se o tema está tratando de saúde. Então, claro, tudo isso se encaixando dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, porque é isso que pede o Enem. Ele se foca nessa estrutura. Terceira habilidade, talvez a mais importante, e responda muito das coisas que a gente tem se questionado. Por que eu tenho que escrever um texto? Como é que eu vou escrever um texto? Selecionando conceitos, assuntos, conteúdos, relacionando eles, organizando, interpretando as informações, tudo isso, os fatos, as opiniões que você tem em casa, da sua família sobre esse assunto, argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, depois que eu pesquisei, depois que eu tenho tanto sobre isso, depois que eu já vi tanto isso nas minhas aulas, é necessário que no momento do meu texto, eu observe, poxa, está falando sobre violência da mulher. Então é necessário agora que tudo que eu sei sobre violência, eu comece a selecionar, a relacionar, a organizar, a interpretar essas informações, para que o texto não caia em fuga do tempo. Então não é simplesmente eu ler uma coisa e escrever, mas é um processo, é um planejamento dessa redação que é necessário. Aí você pensa, mas eu não tenho tempo na hora do vestibular. Não tem mesmo? Mas o que acontece? Esse é um conteúdo de 3 anos de ensino médio, que você vê nos 3 anos e vê desde a sua infância na escola. Criar um textinho, fazer um poema, escrever um soneto, analisar um soneto. Veja, são interpretações que eu preciso fazer da fala, da língua, em todos os âmbitos textuais. É o momento em que eu começo a perceber que o meu texto, sim, ele precisa estar em constante reflexão para que eu escreva bem. É importante que eu domine a escrita, mas não apenas escrever com S e C cedilha. Não é só isso. É essa constante reflexão da estrutura textual
que eu só ganho quando eu começo a ler. Quando eu estou lendo um texto e quando eu paro de ler, porque a minha mãe me chamou, ou porque o telefone tocou, e quando eu volto naquela página, eu sei o que eu acabei de ler. Porque é importante essa concentração. Quando eu estou escrevendo um texto, é importante que eu estou escrevendo e quando eu paro a minha escrita e eu volto, eu consigo ir amarrando novas ideias, porque eu estou planejando o meu texto. Eu estou selecionando ideias, organizando. Então, escrever um texto é organizar ideias, é relacionar ideias, é selecionar ideias. Veja, é uma constante reflexão do que eu quero com o objetivo desse texto. É preciso que eu demonstre conhecimento, a quarta competência, dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que tipo de verbo que eu vou selecionar? Esse verbo, eu estou dando o complemento necessário que completa a ideia dele. Eu tenho ali conjunções que realmente estão funcionando para unir a minha frase com o propósito que eu quero, de causar uma comparação, ou de causar uma oposição, ou de causar ali uma conformidade com o assunto. Eu preciso ter essas noções. Eu preciso ter a língua a favor, né, do momento da minha escrita. E quinto, saber elaborar a proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos, considerando a diversidade sociocultural. Ou seja, é importante, e aqui muitas pessoas vão mal, porque na proposta de intervenção não consegue pensar em algo possível de ser realizado na sociedade. Eu tenho o problema da violência da mulher. E agora, como que eu poderei solucionar esse caso? Eu solucionar? Eu não vou conseguir selecionar, mas o que eu posso fazer? Colocar órgãos que possam solucionar isso a curto, médio ou longo prazo. Então, não é necessário que eu faça isso, ou que eu tenha uma proposta que de imediato resolva o problema. Mas e se daqui a 5 anos ocorrer uma lei, porque essa lei depende da conscientização e de formação de novos hábitos na sociedade? Então, veja, é uma constante reflexão. Eu não posso jogar simplesmente uma ideia e estou dizendo, finalizei o meu texto, é isso, que haja campanhas. Pô, campanhas é o que mais tem. Mas como que eu vou mudar o hábito dessa população para que eles realmente mudem os seus valores? Ou o que realmente, não vai dar para ser por esse lado aí. Vai ter que ser uma coisa mais forçada. Saiu de casa, é preso porque não cumpriu a lei. Entendem? Uma constante reflexão. Isso dá certo? Isso não dá certo? Então, e outro aspecto, respeitando valores humanos. Como assim respeitar valores humanos? É um momento em que o seu texto ele não grita, ele não é explosivo com todos aqueles que estão lendo, tá? Ele é um texto que ele quer atrair o leitor para dentro do texto e não fazer com que ele leia o primeiro parágrafo e diga, que texto chato, que droga é essa? Não, poxa, o cara tá indo por um caminho legal, vou ler até o final. E muitas vezes, e já aconteceu isso contigo, de tu ler um texto, um livro, e você terminar essa leitura e pensar, poxa, não tinha pensado nisso. Você tem razão. Isso faz muito sentido. Então, é isso que o seu texto de vestibular tem que fazer com a banca. Tem que fazer eles pensarem novamente sobre o assunto e falar, o cara teve uma ideia interessante aqui, né? Mas tudo isso é importante através da estrutura. A estrutura é muito cobrada, principalmente na URGS. Quem está pensando em fazer URGS se preocupa com a estrutura. Na tabela deles, legibilidade, uma letra que seja possível de ser lida. Sabe o que a minha filha diz? É o meu jeito, é o meu jeitinho, mano. Cada um tem seu jeito. Falei, não. Cada um tem a sua letra. Mas todos nós devemos seguir um padrão. O padrão da legibilidade, ela não tem questionamento. O A tem que ser compreensível, que é a letra A. A letra S tem que ser compreensível, que é uma letra S. O corretor ainda ele não tem tempo de ficar decifrando a sua letra. Então, muitos textos, às vezes, nem são lidos e são colocados como ilegíveis. Porque, imagina, 5.000 textos para dar uma resposta ali em um mês, os caras têm que ler muito rápido. Às vezes, o texto tem que ser lido pela segunda vez. Então, a legibilidade. Outra coisa, a paragrafação, né? Como que o parágrafo está organizado,
todos os recursos linguísticos estão empregados adequadamente, separação de sílaba na hora do texto do vestibular é cobrado. Se o aluno não fez, ele está pecando ali na sua ortografia, ele não sabe como dividir a sílaba. Então, são tantos aspectos tão minúsculos, mas que podem ir descontando do seu texto tão bom, pode ir descontando. Então, na sua exposição de ideias, nos seus argumentos, no seu ponto de vista, é importante que você exponha, mas ao mesmo tempo que você expõe essas ideias, né, gerais, você também precisa apresentar os seus próprios, seu próprio ponto de vista, desenvolver um raciocínio lógico e coerente, analisando, né, a terceira competência, contextos, dados e fatos, defendendo de forma objetiva e coerente uma ideia. Então, para dissertar, o que é necessário? Domínio da modalidade escrita, culta, padrão da língua, muita atenção à ortografia, acentuação, mudança de letras, vocabulário preciso para aquele conteúdo, construções sintáticas bem organizadas, que não falte palavras. Tem pessoas que escrevem e vão esquecendo, porque querem escrever rápido. E quando voltam no texto, falam, esqueci uma palavra aqui. Né? Ou, olha aqui, repeti a palavra 2 vezes na mesma frase. Então, esses mecanismos, essas construções sintáticas bem organizadas. Conhecimento prévio do assunto, né, que vai abordar, e uma posição crítica, né, que é a sua tese, o seu ponto de vista diante do assunto. E crítica não é aquele texto que grita, mas que consegue ter uma reflexão razoável, né, diante do assunto. Então, é importante que você compreenda 3 pontos do texto, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Que isso nunca ficou fora de moda, ou nunca caiu de moda, ou nunca foi diferente. Sempre foram esses 3 pontos. E toda aula de redação a gente ouve isso, quer seja qual for o professor, né? A gente sempre ouve esses 3 pontos. Introdução, apresentação de maneira clara, sabe? Sem muito enrosco, porque você tem 5 a 8 linhas para apresentar aí o assunto que vai ser tratado e ainda delimitar algumas questões referente ao tema que você vai abordar durante o texto. É nesse momento que você apresenta a sua tese, que vai ser discutida, comprovada durante a redação. Então, cuidado, você não vai... Tem gente que quer fazer tudo na introdução. Não, calma. Tem ali o desenvolvimento para que você vá provando e comprovando e relacionando, né, a sua tese. É possível, sim, na introdução, você propor uma pergunta, ou uma sequência de perguntas, ou ainda trazer um fato histórico, né, o que dá muito bônus aí, porque mostra domínio e conhecimento de outros assuntos, né? E você ir aí, durante o texto, se houver tanto a pergunta no início, ou no final, ou no meio do texto, que essas perguntas todas sejam solucionadas, respondidas. O leitor está lendo o seu texto e ele quer a sua visão do texto. Então você, ao mesmo tempo que faz a pergunta, deve respondê-la. Não deixar o autor, o leitor aí, sem uma resposta. Isso é muito importante, né? Dentro do seu desenvolvimento. E a conclusão? Se no desenvolvimento eu estou preocupado em trazer ali uma citação de um autor, uma comparação, uma relação com determinados conteúdos, né? Na conclusão é o momento que você está fechando o texto. Você está se encaminhando para o final e você tem que usar conjunções que vão mostrando para o seu leitor que o texto está findando. Então, conjunções mais conclusivas, locuções mais conclusivas, vão mostrando ao leitor, ó, está indo para o desfecho, estou terminando. É a síntese do assunto. Na URGS, é uma avaliação do discurso discutido, a retomada da sua tese, e sim, no Enem, é o momento da proposta de intervenção. Tá? Uma dica, a construção do seu parágrafo. Né? Cada ideia que você coloca e que você expõe no texto deve corresponder a um parágrafo. Muito importante isso. Quando você começa a fazer uma misturança de tudo, aquele parágrafo não tem fim, tem 20 linhas. Né? E aí é necessário que você observe que você começou a embrulhar muitos parágrafos. Deve-se iniciar, então, a exposição da ideia, é seguida por períodos explicativos que vão detalhando a sua ideia, a sua tese, e cada parágrafo pode iniciar com enumerações, descrições, afirmações, razões, análise, exemplificação, tá? Então é importante você se preocupar com o quê? Conteúdo e estrutura.
E aí, claro, se valer de todas as dicas possíveis, tamanho de parágrafo, leituras, conhecimentos gerais, acordo ortográfico, né? Que você deve saber de ortografia, silabação, acentuação. E se preocupar com os 3 pontos que a gente acabou de falar: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Na introdução, a contextualização do assunto, a apresentação dessa tese, que é a posição adotada ao longo do texto com respeito ao tema. O desenvolvimento é sempre vinculado à sua introdução, porque não é um texto na introdução, um texto no desenvolvimento e um texto na conclusão, mas é um texto com 3 partes que se integram, certo? No percurso argumentativo, ali, o desenvolvimento vai sempre se relacionar à tese. E a conclusão é o encerramento de tudo isso, né? É a retomada de alguns pontos dos principais argumentos, ou ainda, no caso do Enem, é a solução, né, para o problema na tese. E aí uma coisa importantíssima, que é a questão da impessoalidade, tá? Como é importante que vocês percebam que muitas vezes a impessoalidade, ela não pode ser ignorada. O seu texto ele é dissertativo, argumentativo, e uma das marcas dele é a impessoalidade. Trechos como, na minha opinião, eu acho, nós consideramos, não devem aparecer no seu texto. O nós consideramos, olha, ainda pode passar por 1 ou 2 vezes, mas o restante, nada. É importante você usar verbos na terceira pessoa. É importante observar, convém lembrar, é preciso considerar. Isso torna o texto impessoal, né? Não é essa coisa, é a ideia dele, então deixa para lá. Não, você precisa se preocupar com essas informações. Então, é importante observar que a violência da mulher tem crescido ainda mais nesse momento de pandemia em que o Brasil vive. Convém lembrar que muitas organizações têm feito campanhas, no entanto, é preciso considerar que nem todos são alcançados. Então, eu vou colocando isso, o texto se torna muito mais rico, muito mais bonito, assim, na sua explanação. Veja o texto 1 e veja o texto 2. Um trecho ali de Graciliano Ramos, Vidas Secas, eu tenho ali exatamente um texto que ele é descritivo e narrativo, muito mais narrativo. Eu falo sobre o Fabiano, sobre assim, a Vitória, que eles resistem à fome, se abraçam, envergonhados, sem ânimo, sem nova luz, né? Receosos por aquele momento de seca. E no texto 2, o que eu tenho? Eu tenho ali já um texto que discute o que é a fome, que caracteriza, que mostra as causas, que mostra as consequências. Esse texto de José de Castro, Geografia da Fome, texto 2, ele é um texto dissertativo, porque ele não está preocupado em mostrar como Fabiano sofre, mas ele está preocupado simplesmente em mostrar causas e consequências daquele que passa muitas vezes por inanição, por fome. E aqui no texto 1, estou preocupado em contar a história de alguém que passa fome. Então, reconhecer a estrutura, saber do que eu estou falando. Para isso, e aí já vamos encaminhando para o final da aula, é necessário que você planeje a sua dissertação. Antes de escrever o seu texto, é preciso que você planeje ela. Elabore um esquema, faça uma lista de palavras e que você deixe ali, né? Está fazendo o tema lá da plataforma Imagine, que pede esse tipo de texto. Deixa aí a sua listagem de palavras e ideias sobre o assunto que está sendo pedido. E enquanto você escreve, olhe o seu esquema, interrogue o tema o tempo inteiro, responda de acordo com a sua opinião, acrescente argumento básico, mas isso não quer dizer que você não pode ir ampliando isso, né? Conclua essa ideia e reforce. Será que eu fugi desse esquema que eu elaborei no início? Será que eu aperfeiçoei esse esquema? Então é muito importante isso. Por quê? Não faça, né, no seu texto aí estruturas sintáticas incompletas. Perceba e releia o seu texto para que você não tenha uso de marcas da oralidade, que você não tenha feito períodos tão longos que tenha perdido a eficácia da essência do sentido. Prefira frases simples, porque elas vão dar a clareza direta que o texto se faz necessário. São 30 linhas, é muito pouco, né? E você tem que, às vezes, com muita informação, detalhar esse texto, não usando argumentos de forma repetida. Puxa, eu já falei isso. Olha que eu estou repetindo de novo. Risca, reformula, faça um roteiro sobre o tema, para que ajude você a manter o foco na proposta. Jamais desrespeite direitos
humanos, por mais que você não concorde com o assunto, a sua escrita tem que ser de uma forma que convença o outro, persuada o outro, mas que não fira o direito do outro em ali também acreditar de uma forma diferente sobre o assunto. Não faça ali o uso de vocabulários tão rebuscados que você se perca, né? E seja coerente com o texto que você tem, tá bom? E use as 5 competências do Enem que nós tivemos ali, tá certo? É importante que você, a partir de agora, se dê conta que lá na Imagina nós temos textos a serem feitos, seguem essa estrutura, principalmente quando você está em casa, tem inclusive um item, né? Eu gosto da plataforma Imagina, apesar de eu ter umas broncas, mas eu gosto que é o momento que você tem ali de rascunhar. Poxa, escrever meu texto, não estou mais afim de escrever. Deixa lá no rascunho, vai ler outra coisa, sabe? Eu gosto de escrever texto, mas tem coisas assim que satura, né? Então dá um tempo para a cabeça e volta depois. Você precisa se preocupar eu tenho que ter repertório cultural, repertório de conteúdo quando eu chegar no vestibular. Mas para isso você tem que buscar agora, entendeu? Treinando com textos agora. Que o seu cérebro comece a se acostumar com esse tipo de texto. Se o seu cérebro não se acostuma com essa estrutura, você vai chegar no momento do texto e vai travar. Sabe? Quando eu fiz vestibular, foi mais ou menos isso. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, quando eu cheguei lá, era sobre fome. Eu falei, Senhor, eu tinha 17 anos, eu não sei o que eu vou falar isso. Mas eu sabia a estrutura. E não é que eu enrolei, mas é que a estrutura vai te dizendo, olha, você tem que conceituar primeiro, faz uma pergunta, responde, finaliza retomando. Você sabe desses caminhos. E foi o que, assim, ó, deixou com que a nota do meu vestibular, em 1996, 97, levantasse a nota, entendeu? Porque eu sabia. Já uma colega minha, no ponto de ônibus, quando eu estava saindo da FURB em Blumenau, ela falou assim, nossa, que fácil o tema da redação, né? É para fazer um poema. Eu, o quê? Errei, reprovei. E aí, ela disse, Clara, vai fazer um texto em prosa. Gente, naquele momento eu estava tão nervosa que eu acreditei que eu tinha errado. Cheguei em casa, peguei o ônibus, não tinha internet na época, peguei ali meu dicionário e vi prosa. Não, errei. Prosa, texto feito em parágrafos. E a coitada da guria lembrou da literatura, a prosa do trovadorismo, entendeu? Senhor. E então, assim, como é importante você reconhecer a estrutura de um texto. E aí, então, com isso, você ganha muito. A estrutura, às vezes você olha um texto dele e diz, o cara tirou nota 1000. Nossa, nem foi tão uou. Mas por quê? Letra impecável, estrutura muito boa, clareza no que ele queria transmitir, objetivo, né? E a simples ideia que ele elaborou foi tão recheada de recursos linguísticos e ele focou ou levou para um caminho que foi assim, mas saiu um pouquinho da caixa, entendeu? Mas já tornou o texto bem mais atrativo do que aquele que falou, que é óbvio, que estava no texto de apoio, ele não ampliou nem um pouco aquele conceito. Então, se dediquem aí nessa semana, nesse feriado, ou semana que vem, você tem até dia 3/7 para fazer os textos da Imagine, tá? E faz isso, faz o recurso, faz um pouco hoje, deixa lá no canto do rascunho, volta depois. O que não dá é para você deixar tudo para o dia 3/7, que superlota a plataforma e buga tudo, né? E aí você não consegue enviar o negócio. Tá bom? Dedique tempo. Usa o seu conhecimento de sociologia, filosofia, geografia, história, muita história. Usa. Isso demonstra conhecimento de que você está usando todos os recursos do seu ensino médio. Tá bom? Alguma dúvida, coloca lá para mim no e-mail, tá bom? E eu sei que eu tenho aula daqui a pouco, e vocês também possivelmente têm, né, em seguida uma aulinha aí. Que vocês tenham aí um ótimo dia, tá bom? Beijo. Descansem no feriado também. Coloca o Eclésia em dia, mas também descansa, tá? Tchau, gente.